Oi, gente, prazer estar aqui. Eu sou conhecida como Nani Reborns, colecionadora de bebês reborns. Colecionadora de bebês. Sim, é isso aí. Colecionadora. Tem quantos? Tenho 15 meninos. Nossa! É uma família. Eu não sei por onde eu começo, o Marcos, Chico, como a gente fala, esse fenômeno, quando começou, de repente, começou um monte de publicação, a gente é atacado por isso de todos os lados, e vem meme, vem história séria, a gente não sabe o que é de verdade, o que não é, se tá tentando ser atendido no SUS, eu não sei, eu não sei mais, eu não sei. O que é verdade e o que não é, Chico? Cara, faz muito tempo que a gente ouve falar de bebê reborn, né? Na minha época eles aqui, ó, o Fofão. Tinha o Fofão, exatamente. Não cabe na tela. Mas acho que teve um renascimento da onda reborn pra fora da bolha delas, que foi com o TikTok, com a viralização de muitos vídeos de criadoras de conteúdo como a senhora doutora Nani Reborns, a grande família Reborns. Que eu, pelo menos, tomei conhecimento dessa nova onda faz mais ou menos um mês e meio com um vídeo dela falando, dela contando uma história que tinha sido chamada de maluca no shopping. Ah, foi você então? Porque ela estava com o Guizão no shopping, virou-se uma cidadã e chamou ela de maluca. E como foi essa história? Conta pra gente, então. Exatamente. Eu saio com os meus bebês reborns porque eu divulgo a arte reborn. Então, geralmente, quando eu saio, eu tô até com a minha camiseta, levo o cartão das artistas, porque sou influenciadora no mundo reborn. Então, eu tenho as minhas parceiras e faço vendas para elas. Então, elas me mandam os bebês para que eu possa fazer as vendas. Tem um tráfico de bebê, então, aí. Temos um tráfico institucionalizado. Esse Isso pode. O governo não faz nada. Cadê o governo? Meu Deus, Senhor. E aí, eu saí nesse dia, eu estava com o Gui, fazia pouco tempo que ele tinha chego. E eu sempre gosto de sair quando o bebê chega. Como ele é muito realista, eu falei, vou causar no shopping. E porque sempre causa, né? Eu já fui convidada a me retirar do shopping por causa de um bebê reborn. Sim, porque amutuou muita gente, gente. E os seguranças falaram, olha, não tem como, tá atrapalhando. Isso na praça de alimentação? No shopping, no meio, nas lojas ali. Mas no dia do Maluca... Eu falei pra minha mãe, eu vou sentar em frente à escada rolante, porque o pessoal vai descer e vai ver ele. Então eu sentei ele em cima da mesa, na praça de alimentação. Eu quase falo assim, cuidado com a cabeça dele. Assim, dá um negócio assim, né? A moleira. Cuidado com a moleira. E aí eu sentei ele, e para as pessoas olharem, então eu ficava fazendo assim, eu mexia nele, né? E o pessoal passava, e muita gente quer tirar foto, quer saber, quer entender, é bacana. Só que essas duas senhoras, elas passaram, elas olharam torto, eu falei, elas vão voltar e vão perguntar, quer ver? Aí elas passaram de novo, e aí uma fazia assim, não, cutucava, né? E a gente sempre vê, porque esse negócio de cutucar não dá certo, porque a pessoa sempre vê, é impressionante. E aí estavam duas, eu percebi que uma não queria parar, mas a outra não aguentou, né? E ela parou e começou a me perguntar, ela, é uma boneca ou é um bebê de verdade? Eu falei, é um bebê reborn. Aí ela, mas você é certa da cabeça pra andar com isso? Aí eu falei, olha, eu sou colecionadora de bebê reborn, eu sempre saio com os meus bebês pra divulgar. O que eu posso falar sobre teus bonequinhos do Homem-Aranha aí, do Homem de Ferro, do Batman, entendeu? Pois é. E ela falou assim, nossa, mas por que você sai com isso? E eu assim, eu tentei... E o bebê escutando essas coisas. E eu até tentei fazer assim, mas não deu. E eu tentando ser educada, né, usar da minha empatia, aí cresce, vai ter que tratar com o Marco lá, né? Pois é, aí tem que chamar. Mas aí ela tava querendo me atingir de alguma forma, sabe? Nossa. E eu tentando explicar pra ela a situação, e eu até virei pra ela e falei assim, eu percebi que ela tava sendo ríspida, eu olhei pra ela e falei, mas não tem nenhuma placa aqui falando que não pode andar com boneca no shopping. Eu paguei, é meu, eu vou andar. E aí, nesse momento, ela olhou assim, com uma cara, saiu e falou, você só pode ser maluca mesmo. E saiu. Caramba. E eu contei essa história no TikTok e a história viralizou do dia pra noite. Sabe que parece comentário de rede social? É vivo, né? É isso. Porque a gente vê isso na rede social. É isso. E aí chegar na frente da pessoa e falar. E aí a anormal é quem tá com bebê, porra. Exatamente. Exatamente. Aí começou, foi do dia pra noite. Quando eu acordei, falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E as pessoas, as senhoras falaram que ninguém tem coragem pessoalmente. Concordo com as senhoras. Aí começou os ataques. Mas eu vi esse vídeo, eu vi que às vezes
Ele piscava o olho. Sim, é porque eu coloco ele pra piscar no vídeo. não é é só que eu falei, é coisa do demônio, cara. Filtro de Instagram. Mano. Não, eu coloco Era pra piscar. filtro? É filtro. Pra chamar a atenção. Falei, vou contar a história, porque eu tava... E assim, eu contei no dia seguinte, eu tava tão nervosa, eu acho que eu cheguei até a sonhar com aquela senhora. Eu falei, eu vou contar no outro dia, mas eu vou contar com ele piscando, pra chamar a atenção. E deu certo. É marqueteira, é Deu boa. certo, eu coloquei pra piscar e foi que foi. Outros vídeos já haviam viralizado, né? O vídeo que eu mostro a minha coleção inteira já tinha viralizado, só que as pessoas não foram não atingiram tanto igual agora, porque o que aconteceu? Eu viralizei com a história contando e logo em seguida uma colega me levou o bebê reborn no hospital pra gravar um roleplay. Né, que são os encenação. São os vídeos de encenação que a gente grava, tipo, como se fosse uma novelinha. Ah, tá. Então, como eles são realistas, pra chamar a atenção, pra ter o engajamento, visualização, a gente grava os vídeos como se eles fossem de verdade. Né? Tanto que no YouTube, eu gravava vídeos desde 2015, eu gravava, e se o meu bebê reborn fosse de verdade? E nunca chamou tanta atenção igual agora, e são os mesmos vídeos. Entendi. Eram até mais elaborados do que agora, né? Eram vídeos maiores, de 10 minutos. Então a minha amiga levou esse bebê no shopping pra gravar e chamar a atenção, porque ela foi visitar uma pessoa que tinha ganhado neném, levou o bebê, aproveitou a oportunidade e gravou. Aí o vídeo dela viralizou também. Só que não viralizou de uma forma positiva. Ataques pra caramba. Viralizou pro negativo e eu fui de... junto, entendeu? Aí a minha outra amiga fez o aniversário do bebê reborn, da bebê reborn. Que é maravilhoso esse vídeo. E ela levou as meninas estavam lá, entendeu? E ela gravou, ela também grava, né? A Bel Rodrigues também grava, então ela também viralizou. E nós três fomos a linha de frente de estourar a bolha do mundo reborn. E aí acho que teve um outro fato também que aconteceu, foi o padre Fábio de Mello. Verdade. No meio dessa história toda, saiu aquela notícia que ele tinha adotado um bebê reborn com síndrome de Down nos Estados Unidos, em homenagem à mãe que colecionava boneca, não sei o quê. E aí isso virou meio que um mês temático de bebê reborn na timeline das pessoas. E aí explodiu, né? Aí foi um negócio só precisaria se perguntar por que tanto ódio. Exato. Porque se tá olhando... Como chama o outro bebê? O outro é Gustavo. Posso ficar com ele um pouquinho? Pode. Ah, obrigado. E processo esse pessoal. Aí o pessoal paga o processo com o dinheiro do banco imobiliário, né? Exatamente, é isso que estão me falando pra mim. Olha aqui. Aí, Léo, ó. Talvez, por que ficou tanto tempo sem se falar tanto e agora furou a bolha, são esses vídeos de atuação. Porque hoje existem essas criadoras de conteúdo que elas são meio que elas fazem esquetes, tipo Porta dos Fundos, só que não é comédia. São só esquetes. É tipo aquela moça que fala assim, ó, filhinha, vai apertar a cafeteira. Não tem nada engraçado ali, não é nada inusitado. O inusitado é a boneca. E aí isso causa uma estranheza muito grande nas pessoas, e hoje, no jeito como a gente consome conteúdo, que é meio uma leitura diagonal do que tá passando na timeline, assim, tipo, que isso? Que isso? Para! E aí as pessoas se assustam sem saber direito o contexto. E acho que o grande lance, o drama que elas estão vivendo hoje é essa falta de contexto. Do quanto que, levar o boneco no SUS... A primeira coisa que vem na cabeça é maluca, né? Sim, com certeza. O pessoal é maluco. Exatamente. E não cai no vídeo onde a gente tá explicando. Cai exatamente no vídeo que a gente tá fazendo a encenação. E por mais que a gente coloque na legenda, que é a encenação, a pessoa parece que fica olhando ali e não presta atenção no que a gente tá falando. Até na narração, eu falo, não vê. Então, aí começam a vir, né, as pessoas acharem que a gente trata igual filho de verdade, e a gente sempre tá falando, não tratamos como filhos de verdade. Mas o que eu queria saber, não tem gente que trata, não tem aí uma porcentagem que pode dar problema? Então, Vilela, só que acontece? Eu
coleciono bebês reborns há praticamente 20 anos. E dentro das pessoas que eu conheço, porque eu conheço muita gente no mundo reborn, né? Não conheço nenhuma. Todos têm o mesmo perfil que você. Não conheço nenhuma que trate o bebê reborn como filho de verdade. O que acontece? Claro que algumas podem ter um apego emocional a mais, porque como a gente vê como uma obra de arte e muitas, elas precisam juntar o dinheiro para comprar. Então o cuidado é a mais, porque se você não cuidar, vai estragar, como qualquer coleção. Só que como a gente faz esses vídeos de encenação, eu acredito que traz essa dúvida nas pessoas. E o que está acontecendo agora é que as pessoas estão se aproveitando do momento e do hype da arte reborn para gravar vídeos querendo sujar a imagem das colecionadoras. Porque não tem colecionadora levando bebê reborn no médico, furando fila de fila mercado. Não tem. Então, não isso tem. que eu ia perguntar também, fila preferencial. Amamentando. Não tem gente entrando com solicitando eu pensei- advogada para pegar pensão. Não tem. Para conseguir fila preferencial. Mas Não tem. Pode, né? Não ia nem devolver, né? Não ia devolver mais. Aliás, nunca mais eu fico em fila agora. agora, o que me parece esquisito é a porque você fica tão cego pelo ódio que você não raciocina. É porque te obriga a ter uma opinião sobre tudo. Quando venho no feed, parece que... Qual é a sua opinião? Vê aí, ó. Eu te mando... O que você acha? Mas vamos parar pra pensar. Uma mãe que pegou um bebê reborn e foi na UPA. Que UPA ela foi? Porque ela sairia sem um bebê reborn. Total. Porque Claro. o médico ia espatifar esse Verdade. bebê, tá Sim. entendendo? E a triagem para medir a febre? Sim, Exato. entende? Então, Na triagem já. isso é completamente real. Eles são geladinhos. O médico, com a paciência de quem tem 300 pessoas para atender, ia pegar esse bebê reborn e ia quebrar na parede, da raiva dele. Então, assim, as pessoas não param para pensar que há muita coisa que é feita só para engajar e para deteriorar uma imagem, eu vou insistir nisso, uma imagem do feminino. Porque o que eu tô vendo são mulheres que estão dizendo, a gente quer brincar. Disseram que a gente podia brincar de boneca e teve uma hora que disseram, agora parou e daqui para frente só se for de carne e osso, você não brinca mais com boneco. Por que não? E isso é o mais escandaloso, eu acho. A quantidade de comentários nos vídeos que eu postei com a Nani, com outras criadoras, a galera comentando assim, por que não adota uma criança? Porque a resposta... Por que não vai cuidar? A resposta é simples. É outra coisa, Como né? que compara uma criança de verdade com uma boneca? Já começa por aí. Mas não é isso, é porque a resposta é simples. Por que eu não adoto uma criança de verdade e vou cuidar de um bebê reborn? Porque uma criança de verdade não pode me dar o que um bebê reborn me dá. Uma criança de verdade, ela não pode me dar o que um bebê reborn me dá. Um bebê reborn não cresce. Um bebê reborn não morre. Não, e mais do que Não isso. adoece. Então eu não tô afim de uma criança, eu tô afim de brincar. E mais do que isso, essa condição utilitária, né, de que a pessoa não pode simplesmente ter um hobby, porra. E aí, eu gosto de andar com o bebê por aí. E eu não posso bicho. brincar com isso? Porra, eu gosto de ler gibi, porra. Ela gosta de colecionar essas paradas aí. Exatamente. Exatamente. Mas aí Tem que adotar. Tem que adotar. Tem E que claro, adotar. daí acho que tem na comunicação de tudo isso coisas que facilitam esse desvio das pessoas. Como, por exemplo, quando compra, né, falam adotar. Quando sim. a moça que faz é a cegonha. Então tem todo um universo lúdico que brinca com isso, que as pessoas pegam esse termo e tal e usam pra atacar também. Mas Exatamente. quando, por exemplo, tem muito amigo meu que monta carros ou barcos, essas coisas, ou tem aviãozinho de controle remoto. Sim, sim. Eu gosto, por exemplo, de drone, não sei o quê. Não deixa de ser lúdico também, não deixa de ser uma volta àquela brincadeira de criança. Claro que é. E com relação ao apego de ir brigar na justiça, não por pensão, que óbvio, a não ser que de fato a pessoa esteja tendo algum surto, ela não vai pedir pensão na justiça. Não vai. Agora, pedir e discutir na justiça quem ficará com o bebê reborn, isso é perfeitamente compreensível. Porque é um bem que às vezes chega a custar 12 mil reais. Né? Então, eu já vi gente brigar na justiça por uma cadeira.
Sim. Ah, sim. É verdade. Disco. Por uma cadeira. E a notícia que saiu essa semana, a notícia que saiu essa semana de um casal que tava brigando pela guarda do bebê reborn, é porque ele tem um perfil bombado no Instagram. Exatamente. Então a briga não era a guarda É o do perfil. que eles acham que é um filho, Sim. mas da grana de quem que vai ficar, Claro. quem vai ser o novo CEO do Sim, boneco, sim. pô. Eu queria que as pessoas que estão ouvindo a gente começassem a ter um certo senso crítico e entendesse que nem tudo que é colocado na internet, ou quase nada, é exatamente como é colocado. Porque as pessoas colocam para dar engajamento, para ganhar like, para atacar, para fazer... Não é isso. Verdade.